Parabéns! Eu imagino a empolgação que você deve estar sentindo nesse momento. É um momento muito único e especial, uma decisão super importante que vocês tomaram, então parabéns! Já comenta aqui embaixo quando você ficou noiva e quando vocês pretendem casar, que eu vou adorar saber. Eu imagino quão animada você deve estar, doida para começar a planejar tudo do casamento, porque eu sei que logo depois que esse momento acontece, a gente quer postar bastante sobre, quer contar para todo mundo e é uma empolgação sem igual. Mas logo depois dessa empolgação inicial começa a grande pergunta: como planejar um casamento? Até porque você nunca fez isso antes, não faz ideia de como funciona, nem mesmo onde começar, então pode ser que você esteja se sentindo muito perdida. Se esse for seu caso, comenta aqui para eu saber. Então essa é a grande pergunta que eu vou te responder hoje. Como começar a planejar o seu casamento? E melhor, como planejar o seu casamento sem ter um grande estresse, sem virar algo caótico, sem você se arrepender de nada, nem esquecer de nada importante. Então, se essa era a sua dúvida, você veio ao lugar certo. Se você não me conhece, eu sou a Thay, sou assessora de casamento, e aqui eu sempre trago conteúdo para você saber como planejar o seu casamento, desde o sonho até a realidade e sem surtar no processo. Antes de eu começar a te falar como planejar o seu casamento, queria te contar algumas coisas que quase ninguém fala, mas é muito importante. Eu quero que você já saiba disso para você já poder evitar do lado daí e ter a melhor experiência possível. Número 1 é que se você tá se sentindo perdida, isso é muito comum, não é só você. Toda noiva, quando começa esse planejamento, não faz ideia por onde começar, o que ver primeiro, o que fechar primeiro e se sente muito perdida. Então esse sentimento ele é completamente normal e é preciso que você vá atrás de informação. Então que bom que você está aqui, já está no caminho certo. Número 2 é que diferente do que falam pra gente, ou os familiares, ou na mídia, ou até em filmes, você não precisa se tornar uma bridezilla. Se você nunca viu esse termo, é uma junção de bride, a noiva, com Godzilla, o monstro. Muita gente acha que a noiva, quando entra nesse momento, vai virar uma pilha de estresses, nervosismo, ansiedade, vai discutir com todo mundo, vai virar uma coisa caótica. Não precisa ser assim. Eu já conheci noivas bridezillas? Já. Mas se você seguir aqui as coisas que eu falo, você não vai precisar passar por isso. Até porque se tornar uma noiva assim é ruim pra você. Você vai ficar muito mais nervosa, estressada, ansiosa, sem conseguir aproveitar os momentos e entrando em brigas desnecessárias. Aqui, todo o conteúdo que eu trago é justamente para que você planeje o seu casamento sem virar um grande estresse e para que principalmente você possa curtir cada momento. 3. Você não vai suprir as expectativas de todo mundo. E sinceramente, você não deveria nem tentar. Casamento é um dos momentos mais incríveis da vida. Você vai ter memórias lindas, inesquecíveis, mas também é um dos momentos mais difíceis. Porque as pessoas criam muitas expectativas com o seu casamento. As pessoas criam expectativas com a lista de convidados, com o que você deveria fazer, como deveria ser a decoração, como deveria ser o buffet. E suprir todas essas expectativas é impossível. Então faz parte você ouvir opiniões, principalmente das pessoas próximas, porque muitas vezes elas só estão querendo ajudar, mas você precisa primeiro levar em consideração aquilo que você e o seu noivo ou a sua noiva desejam, aquilo que é mais importante para vocês, inegociável, e aquilo que vai fazer com que vocês amem esse dia. E uma última coisa que pouca gente te conta é bem mais difícil do que parece. Às vezes parece que planejar um casamento é simplesmente ir escolhendo fornecedores, fechando os contratos e pagando, e é isso. Mas não é bem assim na prática. São muitas decisões, muitos detalhes, algo que você nunca viu antes, não faz ideia de como funciona. Então planejar casamento é mais difícil do que parece, dá bem mais trabalho do que parece também, mas vale muito a pena. E apesar de não ser uma tarefa fácil, eu posso facilitar e muito ela para que você consiga curtir muito esse momento. Eu sei que logo depois que a gente fica noiva, já começam várias perguntas. Começam a te perguntar como foi o momento, quando vocês pretendem casar, como que vai ser o casamento, que clima que vai ser, que roupa a pessoa quer que você use.
Logo depois de você ficar noiva, as pessoas já vão te encher de perguntas, sendo que você não faz ideia das respostas, porque você acabou de ficar noiva e nem começou a resolver as coisas ainda. Então eu sei que tem muita pressão, principalmente em cima da noiva. Porque querendo ou não, mesmo que você tenha uma família engajada, mesmo que você tenha um noivo presente, muita coisa fica em cima da noiva. A decisão final muitas vezes é a da noiva. Quem vai realmente parar para pesquisar fornecedores normalmente é a noiva. Então ainda fica bem em cima da gente, sim. E é um momento também que tem muitas mudanças na nossa vida, até mesmo em relacionamentos. Então o seu relacionamento com seus pais muda, o seu relacionamento até mesmo com seu noivo muda, porque vocês vão começar a tomar as maiores decisões da vida de vocês, talvez as maiores decisões financeiras até o momento vai ser durante o planejamento do casamento. Então tem muitas mudanças acontecendo, pode não ser algo super fácil, mas é importante que você permaneça tranquila e caminhe em cada uma das decisões com calma. E para que você tenha a melhor experiência possível, você precisa de algumas coisas. Você precisa fazer aquilo que faz mais sentido para vocês. Então, o mercado de casamento, ele sempre vai trazer tendências e sempre vai trazer certas regras que precisam ser feitas, mas se alguma coisa não faz sentido para você, não faça. Faça aquilo que mais faz sentido para vocês dois. Outro ponto é que você precisa de conhecimento. Como a gente já falou aqui, você não faz ainda ideia de como funciona o mundo do casamento, nem deveria saber, já que você nunca fez isso antes. Você não sabe como a indústria do casamento funciona, nem o que é preciso para fazer um casamento dar certo. Então, por isso, você precisa ir atrás de conhecimento. Aqui no YouTube é um ótimo lugar, o TikTok também tem muita informação. Estou sempre trazendo conteúdo, principalmente nesses dois e no Instagram. Mas se você quiser, você ainda pode trazer um conhecimento que é muito mais certeiro. Eu fiz um guia de noivas completo do início, desde o planejamento até o grande dia, onde você vai entender como fechar cada fornecedor e como tomar cada decisão, para que você não fique perdida nem sozinha em nenhum ponto do caminho. Então essa é uma forma também de você conseguir todo o conhecimento para que você não tome nenhuma decisão errada e nem se arrependa de nada. Número 3, você precisa de organização. Escuta isso que eu vou te falar. Quanto mais organizada você estiver, menos estresse você vai ter. Isso é uma coisa que eu vejo funcionar com todas as noivas. Se você é uma noiva que se organiza bastante, você vai ter muito menos estresse, porque são tantos detalhezinhos que viram uma bola de neve se você não organiza eles. Então é muito importante que você se mantenha organizada. No guia que eu te falei, tem todas as planilhas que você precisa para deixar tudo organizado e não sumir nenhuma informação e você não ficar se sentindo perdida ou atordoada no processo. Mas se organiza bastante do lado daí. Isso vai ser fundamental para que você não vire aquela bridezilla. E vamos entrar mais a fundo em, afinal, como que funciona um planejamento de casamento. Eu vou trazer uma timeline, mais ou menos, para você entender quais são as fases do planejamento e como isso realmente parece na vida real, na prática mesmo. Eu diria que a organização de um casamento é dividida em 4 fases. A primeira fase é a fase da fundação. Nessa fase, a gente vai definir algumas coisas que vão ser muito importantes durante todo o processo. Se você não viu o último vídeo aqui do canal, dá uma olhada, porque eu falo principalmente sobre a conversa que você precisa ter com seu parceiro ou sua parceira, que é muito importante e vai evitar vários problemas e discussões no futuro. Então, nessa fase da fundação, a gente precisa definir esses pontos importantes para que a gente já fique bem alinhado. A gente precisa também se inspirar bastante, entender o que é que a gente realmente imagina para esse dia, quais são as nossas expectativas, como a gente quer que seja a decoração, como a gente quer que seja o estilo. Ter essa visão clara realmente, para que a gente possa depois ir atrás dos fornecedores que combinam com o nosso casamento. A maioria dos casais, na verdade, contrata os fornecedores e depois define bem o que querem. Eu não te recomendo fazer isso, porque pode ser que você escolha um fornecedor agora e que lá na frente, quando você consiga ter uma visão clara do que você imagina, você descubra que aquele fornecedor que você contratou não combina com o seu casamento. E aí pode ser que você tenha que quebrar o contrato e pagar multa. Eu já vi isso acontecer com várias noivas. Inclusive, uma noiva me mandou mensagem semana passada porque ela queria cancelar o contrato com a maquiadora, já que agora ela definiu a maquiagem dela e a maquiadora não tinha nada a ver. Então é importante que antes de você começar a fechar os seus fornecedores,
você saiba exatamente aquilo que você quer. Aquilo que você quer para cada uma das categorias do casamento, antes de tomar uma decisão. Eu já vi noivos se arrependerem de locais, eu já vi noiva trocar de vestido, eu já vi noiva quebrar contrato de maquiagem, de fotógrafo e muito mais. Então, para você evitar de passar por isso e ter até que pagar multas de contrato, tenha uma visão clara antes de passar para a fase 2. Depois que a gente tem a nossa fundação ali, a gente sabe o que a gente quer, a gente está alinhado com o nosso parceiro, a gente passa para a fase 2, que é a fase do seu time ou da sua equipe. É quando você realmente vai começar a fechar fornecedores, normalmente começando pelo local. Então você vai começar a visitar os locais, definir qual local que você vai casar, contratar buffet, contratar fotógrafo e muito mais. Então essa é uma fase muito importante para você ir com calma. Você precisa fechar um fornecedor tendo certeza daquele profissional. Não feche um fornecedor antes de saber um pouco sobre o trabalho dele, antes de marcar uma reunião, até mesmo antes de entrar em contato com outros noivos que contrataram esse fornecedor para saber a opinião dela, se deu tudo certo, ter esse feedback. É muito importante que você contrate um fornecedor onde você se sinta segura. Fundamental! Não feche um contrato antes de ler tudo nele, nem faça nenhum tipo de sinal antes de assinar o contrato. E nada de fechar fornecedor sem contrato. Você está investindo um bom dinheiro naquele fornecedor e você precisa estar segura. Já vi inúmeras noivas passarem depois de dificuldade porque o contrato não era bom. Então dá uma olhada no contrato e tenha certeza antes de assinar. E nada de fazer pagamento antes de assinar o contrato. Depois do time pronto, é hora da fase 3, que eu chamo de construção e detalhes. Essa é uma fase que ela começa um pouco mais devagar, depois de você já ter fechado grandes contratos. Mas essa é uma ótima hora de você finalizar a construção da sua visão. Então, se você tem um mood board completo do que você quer para o seu casamento, está na hora de você refinar esse mood board, ver todos os detalhes de cada fornecedor e é onde você começa a ver um pouco da prestação de serviço de cada um deles, porque você começa a ter mais reuniões, degustações, começar a ver os detalhes finais mesmo. Também te recomendo que você puxe para essa fase o máximo de coisas que você conseguir. Às vezes é aquele fornecedor menor que você deixou para a última hora, ou então alguma coisa que você precisa comprar, livro de convidados, lágrimas de alegria, livro de votos, todos esses itens que você estava pensando em deixar mais para frente, adianta o máximo que você puder. Assim vai salto da noiva, acessórios, hobby, tudo que você puder adiantar, traga para a fase 3. Porque a fase 4 ela é uma fase final e de mais correria. Então, o máximo que a gente puder adiantar, melhor. Fase 4, toques finais. Então, você vai estar recebendo materiais, recebendo, de repente, os convites, livros de votos, etc. Vai estar entregando esses convites, vai fazer seu chá de panela, sua despedida de solteira. E aqui é uma correria grande. Normalmente, essa fase tem os últimos 3 meses ali do planejamento. E por mais que você tente tirar o máximo daqui, sempre vai aparecer coisa para você resolver, vai aparecer umas últimos detalhes, umas últimas reuniões. Por isso eu te falo para você trazer o máximo para a fase 3 e não deixar para a fase 4, porque nela o tempo voa, tá chegando a hora do casamento e tem muitos detalhes finais para você resolver. E depois de todas essas fases é o seu grande dia, hora de aproveitar bastante o que você fez em todo esse planejamento. Então esse é um parâmetro geral do que esperar em cada fase do planejamento. Cada uma delas é muito importante e essa ordem também. Então não tente trocar as ordens, porque se você fizer isso, pode ser que você tome uma decisão agora e se arrependa depois por ter pulado algo. Comenta aqui embaixo também em que fase do planejamento você tá, 1, 2, 3 ou 4, para eu poder saber. E em breve vem mais conteúdo para você planejar o seu casamento do sonho à realidade e sem surtar no processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se sim, já deixa o seu feedback e o seu like. Já se inscreve também, que tem sempre conteúdo vindo por aí. E a gente se vê no próximo. Tchau!